Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações, meus queridos irmãos e irmãs. Eu me chamo Jutaí Rebouças, pertenço ao canal Católicos ou Nada e participo em minha paróquia, na paróquia São Felipe Santiago. Vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante neste período de pandemia, que é comunidade e vida em comunidade. A pedido do nosso amigo Padre João, nós vamos dar também uma palavra no que se refere ao compromisso com a comunidade neste período também de pandemia, nesse período de isolamento social. Devido ao afastamento, a não poder participar da missa, da celebração da palavra, também muitos católicos estão, uns com muita saudade, de fato, de participar da missa, da celebração, do todo o movimento da igreja. Outros, de uma certa forma, são como que afastados, né? Deixaram para lá de verdade o compromisso com a comunidade, a ligação, o vínculo com a comunidade. E se faz necessária esta reflexão, e que esta reflexão possa chegar, com a graça de Deus, se Deus permitir, a também estas pessoas que descuidaram de uma certa forma da comunidade neste período, mesmo que a comunidade não possa agora abrir e ter tudo aquilo que a gente tem costume de ter na Santa Igreja. O texto que nós vamos ouvir, agora que eu vou proclamar, é um texto muito conhecido de todos os católicos e, de modo especial, dos que participam mais da vida pastoral da comunidade. Isso aqui já está na nossa memória, no nosso coração. Mas é muito interessante, como diz o próprio Jesus, fazer memória. Fazer memória é viver de novo, né? Recordar é voltar ao coração. Então, a gente recorda com muito carinho esse texto para todas as comunidades que possam, e líderes de comunidade, que possam ouvir esse texto e rememorar, como dizia Cícero, este amor, esse contato, o vínculo com a comunidade eclesial, com a igreja, com a comunidade a qual você pertence. Veja só, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 a 47, temos o seguinte texto: Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão nas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, esse texto muito conhecido nosso, principalmente aqui na nossa região, na paróquia de São Felipe, na diocese de Amargosa, tema de muitas formações de conselhos, é a base, é o retrato das primeiras comunidades. E a igreja, em seus documentos, sempre diz: é preciso voltar às fontes para entender o que é comunidade, para entender o que é igreja, que em seu sentido último é comunidade, é povo de Deus. É preciso ir a esse texto, ao Atos dos Apóstolos como um todo, mas esse texto, de modo muito específico, trata de coisas que a gente precisa fazer memória
ouvir, ouvir, meditar, sempre mais. Veja só, começa o texto dizendo: os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Ora, aqui essa pregação não é para os de fora, não é para os não cristãos, os chamados ainda de pagãos, mas a reflexão está pautada para os de dentro. Então, os que estavam convertidos, os que tinham ouvido a palavra, agora estavam sendo ensinados pelos apóstolos. É a palavra de Deus. Os apóstolos transmitiam para estas pessoas, para estes recém-convertidos, nas suas catequeses, né, essa formação. Nós sabemos muito pouco da doutrina dos apóstolos. De um certo sentido, não que a igreja não saiba, mas nós leigos conhecemos pouco. Nós sabemos do evangelho, mas a doutrina aprofundada dos apóstolos é coisa que vai nos chegando via tradição, o magistério da igreja, e a gente muitas vezes não tem um corpo que a gente possa ir lá e dizer, foi isso aqui. Existe sim algum credo, alguma coisa que foi escrita muito no passado e que evidencia este compromisso e a doutrina que os apóstolos tinham e passavam para os novos cristãos. Então aqui está dizendo, primeira coisa da comunidade, ouvir o ensinamento dos apóstolos, ou seja, palavra de Deus. O que é que o apóstolo ensina? O que é que o apóstolo transmite? De quem que o apóstolo fala? A nossa igreja é apostólica. A igreja transmite para nós a palavra de Deus. Desde o seu princípio, ainda com os primeiros apóstolos, até os dias atuais, com os apóstolos de hoje. Os ensinamentos da igreja permanecem o mesmo. Apesar de haver divergências em certas correntes teológicas, mas o cerne, o centro, a coluna permanece a mesma. No livro de São Paulo, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: a igreja é a coluna da verdade. Esta igreja é apostólica. Nós aprendemos deles o compromisso, o encontro pessoal com Jesus Cristo. A segunda coisa que acontece depois de ouvir a palavra de Deus, depois de receber a catequese dada pela igreja, dada pelos apóstolos, é que eles viviam também na comunhão fraterna. Né? Viviam na comunhão fraterna. O que é comunhão? Comum, união. E todos estavam juntos, um só coração e uma só alma. Muitos domingos, a oração antes da oferta, a oração logo da abertura da missa, a oração de coleta, está ali dizendo que Deus possa nos conceder a graça de nos tornarmos sempre um coração e uma só alma. Um só coração e uma só alma. Todos viviam desta forma no princípio na comunidade. Havia divergência? Sim. Havia diferenças? Sim. Mas a doutrina era uma só. O Cristo era o mesmo para todos. Apesar da nossa subjetividade, do nosso próprio jeito de ser, mesmo entre os apóstolos a gente conseguia perceber isso, né? Com vários tipos de pessoas, acredita-se, e com certeza deve ser disso mesmo, Jesus escolheu 12 homens, e aqueles homens representavam todas as pessoas do mundo. Quando fala representar, é o modo de ser, né? O jeito de Pedro, o jeito de Tomé, o jeito de Mateus, o jeito de Judas, são pessoas como nós. E essas pessoas existem como nós. Né? Nós também temos um pouco de Pedro, muitas vezes temos um pouco de Judas, temos um pouco de Tomé. Jesus escolhe, muito sabiamente porque ele é Deus, o exemplo em cada apóstolo dos modos, do jeito de personalidades que existem. E precisamos procurar entre os apóstolos qual que a gente se identifica mais e estudar um pouco mais a vida dele e ver o processo de mudança que houve em sua vida. Então, seguindo aqui o terceiro ponto dessa leitura. Eles viviam na fração do pão. Né? Eles
ouviam a palavra dos apóstolos, eles estavam em comunhão fraterna na fração do pão. O que é a fração do pão? A fração do pão é a Eucaristia, o partir do pão, aquilo que Jesus diz na última ceia, né? Tomai e comei, tomai e bebei, distribuir entre todos. É desta forma. A fração do pão aqui, mais tarde, foi usada com o nome de Eucaristia, que é a ação de graça, né? Não só uma refeição, mas uma refeição completa. A refeição completa do corpo e sangue de Cristo. Então, é muito importante a gente compreender isso, que os apóstolos ensinavam, eles pregavam a união, a fraternidade, aí vinha os próprios apóstolos, fracionavam o pão, dividiam o pão eucarístico entre todos. Por que eles podiam receber o pão eucarístico? Porque eles estavam sendo ensinados pela palavra de Deus, viviam em comunhão fraterna, em comunhão também com aquilo que a igreja ensinava, né? E depois eles partilhavam este pão, fazendo memória do sacrifício de Cristo na cruz. Temos aí este outro ponto, o quarto ponto, que é em oração, né? Viviam ouvindo o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Este é o jeito de viver em comunidade. Mesmo na distância, mesmo não podendo se encontrar lá, nada nos impede de continuarmos com o ensinamento dos apóstolos na nossa vida, que é a catequese da igreja, participando ou assistindo às missas, vendo as reflexões, estudando nesse período que a gente tem um pouco mais de tempo para alguns. Um pouco mais a doutrina, no catecismo, na própria palavra, uma leitura acompanhada, né? Nunca uma leitura simplesmente livre para que a gente interprete do jeito que a gente quer. Não. A gente interpreta de acordo com a interpretação da igreja. Quem é que interpreta a Bíblia para os católicos? A igreja. Então são os apóstolos. Então é bom que você leia a Bíblia, mas com esse olhar nos documentos, com esse olhar no magistério da igreja, no catecismo, para nunca você incorrer em risco de má interpretação da palavra de Deus. A gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, para manter a comunidade unida e vinculada, mesmo nos tempos atuais, temos aí esses 4 remédios, né? Ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e orações. Aqui está o centro do que é a vida comunidade. Aqui na nossa diocese, na implantação do plano de pastoral, foi muito utilizado isso. Os 4 pilares, né? O pilar da palavra, que é o pilar do ensinamento dos apóstolos, não só palavra, mas palavra, magistério e tradição. É bom que a gente entenda que esse ensinamento dos apóstolos, ele não se limita, ainda que já não é se limitar a falar da palavra de Deus, né? Mas quero dizer, ele não busca apenas o aspecto da palavra, mas dentro da palavra, também o magistério, que é o ensinamento da igreja, e a tradição, a santa tradição. É bom que a gente compreenda isso, onde a nossa fé está fundamentada. Esta comunhão fraterna coloca tudo em comum. Nós vamos ver agora, no próximo versículo, dizendo: todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Por que temor? Não é temor de medo, no sentido de eu vou me converter porque senão eu vou para o inferno. Se for um tipo de conversão dessa, não é que seja ruim se converter por medo do inferno, mas não é a verdadeira conversão. Mas o temor aqui dizia: meu Deus, eu preciso ser santo como eles. Eu preciso viver como eles vivem. Eu preciso pregar e viver esta palavra como estes apóstolos vivem. Então isso dava um temor, uma agonia. Diz assim: meu Deus, quanta coisa sendo realizada. E também os apóstolos realizavam muito prodígios, milagres. Basta você ler o Atos dos Apóstolos e você vai ver que até a própria sombra do apóstolo São Pedro, do nosso primeiro Papa, curava. Um lenço, uma capa de São Paulo podia fazer milagre, né? Não a capa, mas a fé que as pessoas tinham naquele homem e em Jesus Cristo, primeiramente, era tão potente, tão forte, que a graça era derramada, né, por meio daquele objeto. Por isso, então, que a gente tem os objetos hoje sagrados em casa, né? Desde o princípio da igreja, esses objetos são utilizados, né? Então, é importante a gente conhecer isso também da nossa igreja. Temos aqui
depois desse versículo, todos os que abraçavam a fé viviam unidos, mais uma vez a palavra união, aqui reforçando a palavra comunhão, né? E colocavam tudo em comum. Aqui está um ponto-chave na vida da comunidade. Colocar tudo em comum. Meus irmãos, não há como ser comunidade sem colocar tudo em comum. Olhe para a sua família. A sua família é uma comunidade. Se dentro da família houver egoísmo, né? Haver, melhor dizendo, egoísmo, e cada um no seu, cada um guarda o seu por um canto, como diz o baiano, nós aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isto não é comunidade. Isso não é ensinamento dos apóstolos, fração do pão e oração, nem comunhão fraterna, né? Então, esse compromisso de colocar tudo em comum é para nós hoje, de uma forma traduzida, uma vez que a gente não pode viver ainda, a gente não pode viver em comunidade como os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, eles saíam de suas casas, vendiam suas propriedades e iam morar naquela localidade, né? Muitas comunidades surgiram assim, pequenos povoados, uma vilazinha, uma quantidade de pessoas que começavam a morar ali na mesma casa e aquilo foi se tornando coisa grande. Ou então cada um vivia na sua casa, mas o ponto de unidade era justamente esses 4 pilares. Mesmo que eles não vivessem no mesmo ambiente, mas eles pertenciam à comunidade porque viviam do ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, da Eucaristia, que é a fração do pão, e nas orações. Essa oração aqui tem 2 vertentes, a oração pessoal e a oração comunitária. Então segue o texto dizendo, colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos. Veja só, repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Meus irmãos, desde o princípio, a igreja tem suas necessidades. Os pobres, a estrutura, hoje muito mais estrutura do que outrora. Antes não se tinha tanta estrutura. No início do cristianismo, não se podia fazer logo uma paróquia no sentido de igreja e salão comunitário e etc e tal. Não. Era tudo muito escondido, muito velado, com muito cuidado, porque também a perseguição era muito grande. Mas isso não impedia de que eles colocassem aquilo que era seu, próprio, em comum, né? Repartiam tudo. Não é uma loucura, como acontecia também com alguns outros povos, alguns filósofos antigos, que vendiam tudo e jogavam ouro no mar, ou coisa parecida para dizer que eram pobres. Não. Mas era algo muito sensato. O colocar em comum é dizer, aquilo que é meu também é teu. Se a gente está vivendo em comunidade, é dessa forma que a gente deve partilhar. E o que é que a gente tem como ensinamento disso para hoje? A igreja continua com suas necessidades. A igreja, mesmo nesse período do fechamento total dessa pandemia, já temos necessidades gritantes. Os pobres continuam a procurar a igreja. As pessoas ainda não começaram, de uma certa forma, pedir um pouco mais, porque muitos estão sendo auxiliados com esse auxílio, né, que está sendo dado aí, que está sendo distribuído pelo governo. No entanto, quando passar esta fase, que o desemprego for maior, que a pobreza aumentar, porque, meus irmãos, isso aqui não é profeta de oportunidade, mas é só você entender de que a coisa mudou, de que o coronavírus trouxe algo diferente, né? Trouxe muita coisa ruim, mas também, se a gente meditar, também muita coisa boa, para a gente meditar, não para que ele tenha trazido uma coisa boa, mas vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Então a igreja continua com a necessidade, por exemplo, do dízimo. A igreja continua tendo que arcar com as consequências no sentido das despesas de água, de luz, do sustento do sacerdote, do sustento também do funcionário, das pessoas que antes prestavam serviço e continuam a prestar serviço. A igreja hoje tem uma estrutura muito grande. Além de tudo, os pobres que são auxiliados pela igreja. É fundamental a gente não perder este vínculo. Dentro dos 4 pilares, aqui estão os vínculos, para que você não entenda errado o que eu estou dizendo. O vínculo com a igreja são os 4 pilares. Mesmo você dentro da sua casa, é preciso viver
A comunhão fraterna, antes, começando do início, o ensinamento dos apóstolos, que compreende palavra de Deus, ensinamento da igreja, que é o magistério, que compreende também a tradição. Ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, temos aqui a comunhão fraterna logo em seguida, né? O ensinamento, a catequese conduz ao encontro comunitário, conduz à vida comunitária. A comunhão fraterna, a Eucaristia, que é a fração do pão, embora a gente hoje não possa receber a Eucaristia na missa ou na celebração neste período, no entanto, nada nos impede de fazer constantemente a comunhão espiritual. Compreender que é um período, que isso vai passar e que logo mais nosso Senhor terá ainda mais misericórdia de nós, nos permitindo nos aproximar dos sacramentos necessários à salvação da nossa vida, né? Nós temos sim saudade da Eucaristia, da confissão, muitos querem casar, outros querem batizar. Vamos ter calma. Não vamos perder o vínculo com a comunidade. Não vamos bater em outras portas. Não vamos abandonar a comunidade naquilo que é necessário, que ela tem necessidade. É preciso compreender isso. O dízimo é necessidade. Não podemos abrir mão de contribuir, de ajudar, de devolver aquilo que é para o sustento da igreja, para o sustento de nossa paróquia. Porque quando as coisas voltarem, a gente precisa ter tudo aí. As coisas continuam existindo. Então esse vínculo comunitário dos 4 pilares traz grandes reflexões para nós. E aqui o texto segue dizendo que, além deles colocarem tudo em comum, melhor dizendo, conforme a necessidade de cada um, diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria. Veja, o templo a gente não está podendo frequentar. O templo hoje é a nossa casa. O templo é a nossa família. O templo é a família. A casa hoje que é a igreja. No entanto, as outras coisas continuam, né? Está aqui o partir do pão em casa, na oração, em comunhão com os meus irmãos e irmãs que convivem comigo, meus familiares. Isso também é comunidade. Temos ainda tomar a refeição com alegria, mesmo diante de tantas dificuldades. Tomar a refeição com alegria é fundamental. Alegria e simplicidade de coração. Não reclama, não diz que está ruim. Pelo contrário, agradece a Deus, se alegra, porque Deus tem misericórdia de nós. E aqui, meus irmãos, para a gente finalizar nossa reflexão, louvavam a Deus e eram estimados por todos. O louvor a Deus gerava neles e para eles uma admiração de todos. Porque eles colocavam em comum, eles viviam do ensinamento, viviam em comunhão fraterna, eles viviam da Eucaristia e das orações. Colocavam tudo em comum, repartiam seus bens com alegria. Não abandonava nenhum, como diz, ninguém ficava para trás. Na comunidade dos primeiros cristãos e também hoje, com esta igreja que nós vivemos hoje, que é a mesma igreja do Atos dos Apóstolos, não podemos admitir a vida do cristão separada desses 4 pilares. Os 4 pilares para a nossa fé, para o sustento da igreja, para o sustento da nossa alma, para a nossa salvação. Está aí, ensinamento dos apóstolos. Quero reforçar e finalizar. Ensinamento dos apóstolos. Comunhão fraterna. Fração do pão, ou dito Eucaristia, né? E orações. Meus irmãos e minhas irmãs, é um compromisso nosso com a igreja. Viver dos 4 pilares, sustentar a igreja mesmo nesse período em que a gente não está tendo movimento nos templos, que a gente não está podendo ter missa pública. É preciso continuar com o nosso compromisso, com o nosso dízimo, com as nossas doações. Também estamos passando dificuldades? Sim, estamos. Sim, estamos. Mais dificuldades passavam eles no princípio do cristianismo, né? Muito mais dificuldades. A gente precisa abrir o coração para esta realidade e compreender que o Evangelho continua,
mesmo com a igreja não podendo fazer missas e cultos de forma aberta, celebração com as portas abertas ou com participação do público, o nosso vínculo comunitário está enraizado nos 4 pilares da primeira comunidade cristã. Fica aí a nossa reflexão, fica aí o início de uma conversa, porque eu acredito que a gente pode aprofundar um pouco mais esse tema. Aprofundar e compreender que tudo um dia há de voltar do mesmo jeito que começou. A gente precisa compreender que a igreja volta sempre às suas fontes. Um dia teremos que viver em comunidade desse mesmo jeito. Antes da vinda do Filho de Deus, viveremos em refúgios. O que é um refúgio? Uma comunidade. O refúgio para nós, o refúgio da moral, o refúgio da boa educação, o refúgio do encontro pessoal com Jesus Cristo é a comunidade. Não perca o vínculo com a sua comunidade. Não deixe de contribuir com o dízimo, de devolver esse dízimo para a sua comunidade, para que o evangelho continue sendo pregado. Hoje, mais do que nunca, vamos precisar do auxílio de todos, porque muitos surgirão pedindo e suplicando, e a igreja como mãe não vai abandonar de forma nenhuma os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Eu quero agradecer a todos e também agradecer a oportunidade que o Padre João me deu de trazer essa reflexão para todos nesse dia de hoje. Uma boa tarde, uma boa noite, não sei em que momento você vai ouvir esse texto, mas tome a palavra que está aqui sendo dita, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Medite com a sua família, reze com esta palavra. Um grande abraço.